Bom, para me conhecer a igreja, antes eu tive que passar assim por muitos testes, né? Inclusive, meus pais faleceram, né? Antes de eu conhecer a igreja, meu irmão também, minha irmã. Então, depois eu tive que sair para estudar, né? Fui estudar numa cidade que chama Piripiri, lá no Piauí. E trabalhei 10 anos nessa cidade e depois eu fui para Teresina, né? Eu queria fazer faculdade e queria fazer um vestibular também. Aí fiquei morando na casa da minha irmã e depois comecei a trabalhar numa loja que chama Pintos Magazine, lá em Teresina. E lá eu conheci a Francisca Marques, minha mãe espiritual. E ela sempre falava que queria me falar algo, né? Mas ela nunca falava. Aí disse, não, você fala logo, né? Eu tô curiosa. Aí um dia ela me convidou pra gente dar uma volta na praça. Até a gente andou na roda gigante nesse dia. Ela fazia de tudo pra me deixar à vontade, né? Pra ela me falar sobre a igreja e sobre os verdadeiros pais. Aí ela tinha uma revista na mão e aí ela disse assim, eu vou lhe dar essa revista de presente. Eu disse, tá bom, eu gosto de ler. Aí quando eu ia pro trabalho, eu sempre ia lendo a revista. E qualquer folga que eu tinha também lá no trabalho, eu ficava lendo. E essa revista tinha várias fotos dos verdadeiros pais, histórias dos primeiros irmãos, do pastor César, do pastor Maurício, quando eles iam para os Estados Unidos, as experiências que eles tinham com os verdadeiros pais e com o trabalho também de pesca lá com o nosso pai e tal, né? E aí eu vi a foto do nosso pai e não sei, eu acho que eu estava bem preparada espiritualmente para conhecer os verdadeiros pais, porque na foto, para mim, ele estava vivo, na verdade. É como se ele realmente estivesse falando comigo. Aí eu não lembro de ver se a verdadeira mãe estava, mas assim, o verdadeiro pai era muito nítido, né? Então aí foi que eu realmente fiquei muito empolgada, porque eu sempre fui muito curiosa, né, para ir para a cidade, trabalhar, né, e eu precisei de ir mesmo por causa dos meus pais que tinham falecido. Então eu também tinha um desejo muito grande de viajar, né, conhecer pelo menos o Brasil, né. Quando eu estudava geografia, eu queria decorar toda a cidade, né, as capitais, tudo eu queria decorar para mim conhecer. Então foi daí que eu tive que ir mesmo, né, meus pais faleceram, então eu tive que ir. Então eu fui realizando meu sonho, né? Mas assim, para mim o sonho verdadeiro mesmo foi conhecer a Igreja da Unificação, né? Que agora a gente chama Comunidade Sagrada, né? Os Pais Celestiais. Então foi maravilhoso, né? Todo esse tempo. Então, quando eu fiz o seminário de um dia lá em Teresina, aí o pastor Carlindo falou para mim fazer 7 dias em São Paulo. Aí para mim não tinha problema, né? Estava realmente muito curiosa e muito já preparada. Então eu fiz seminário de 7 dias e o reverendo Kim Antigo, né? Reverendo da Samuni, falou que eu ia em Teresina, mas eu ia voltar, porque tinha 40 dias de seminário e era para mim fazer aquele seminário, porque ele ia comprar 3 ônibus para a gente sair da Testemunho e fazer restauração material, na época chamava MFT, né? Então a gente... Aí pronto, eu fiquei mais animada ainda, né? Pra mim tudo era novidade, tudo é... Realmente nunca tive barreira nenhuma, no sentido de conflito nunca tive, né? Com relação aos verdadeiros pais e à igreja. E aos irmãos e irmãs, pastores. Então aí eu saindo de São Paulo, né? Depois eu fui para o Rio de Janeiro. A gente ficou uma época lá, 6 meses, dando testemunho nas universidades. Mas aí houve uma perseguição lá, né, da Igreja Católica. E daí a gente teve que sair para outros estados. Aí a gente foi restaurar material. Depois a gente voltou novamente e demos continuidade, né, no trabalho de testemunho. Nós éramos em mais ou menos 40 irmãos, né? Na época do pastor Maurício. E na época o pastor Rogério também era responsável pelo projeto que a gente estava.
Depois foi o pastor Roberto, irmão do pastor Biratã, ficou conosco lá, até encerrar os 6 meses. Aí voltei para São Paulo e aí comecei a me preparar para a bênção. Mas aí também tive a chance de fazer a faculdade da igreja, né? Aí eu fiz tal. Aí eu fiquei apenas 1 ano, né? Porque eu me preocupava também muito com a bênção. Assim, agora tá difícil para mim ir para a bênção, porque a gente missionário, né? Tem muitas despesas, não tinha como juntar dinheiro realmente. Naquela época a bênção não era no Brasil ainda, né? Tinha que ir para os Estados Unidos e tal. Mas aí tudo bem, eu fiquei lá 1 ano. Aí depois foi quando eu fui para o Rio. Aí fiquei com a minha sobrinha, ajudando ela, que ela tinha criança pequena. Aí eu lembro que a verdadeira mãe estava vindo para o Brasil. Aí eu pedi para o pastor Roberto Michelino me buscar na casa da minha sobrinha. Eu estava um dia lá no shopping, né? Aí de repente eu fui no orelhão e liguei para ele. Esse pastor, eu moro aqui na casa da minha sobrinha, você já conhece, eu levei ela para fazer seminário de um dia. Então agora eu quero ficar membro interna porque eu quero me preparar para a bênção. Aí se o senhor puder me buscar hoje mesmo à tarde, eu tô esperando lá. Então ele foi, né? Então ele me levou, né? E depois a senhora Miansum, né, esposa do pastor Maurício, foi lá e falou assim: pastor Roberto, a Joana vai restaurar para se preparar para ir para a bênção, né? Para guardar o dinheiro da bênção. E eu fui para cuidar da neném do pastor Roberto, né? Da Misson, né? A Misson tinha um aninho. Aí eu tava cuidando dela. Mas aí a senhora Misson pediu para a senhora Elaine, né? Pastor Roberto, que era melhor eu restaurar para conseguir o dinheiro para ir para a bênção. Então eu me preparei, né? E chegou a época da bênção, só que nosso pai naquela época falou assim, que as irmãs de 40 anos não tinha esposo, tinha que procurar um esposo. Eu falei, tá bom, pastor Roberto. Para mim, o jeito que falar tá bom, né? Ainda mais sendo o verdadeiro pai que falou, tem que obedecer, né? Então eu continuei, né, lá no Rio. Mas aí, quando teve a bênção em São Paulo, eu me preparei, né? A gente deu bastante testemunho, conseguimos levar um ônibus, né, com bastante pessoas para receber a bênção lá em São Paulo. Aí cheguei lá em São Paulo, né? Conheci uma pessoa. Aí eu fui. Eu recebi a bênção com ele naquele dia mesmo. Aí um dia a gente nem esperava que ele fosse embora, assim, de repente. A gente estava na sala de oração, aí ele chegou lá no portão. Aí já pegou o ônibus e foi embora, né? Sem falar nada. E fiquei na casa da dona Fátima, do senhor Epídio, né? Os irmãos lá do Parque Regina, né? Então aí eu fui me preparar, né? Foi em outro projeto de 40 dias que a gente foi para Belo Horizonte, né? Que o pastor Maurício e a senhora Miansum era responsável. 40 pessoas, aí ficamos 40 dias lá. Aí quando eu cheguei, fiquei na igreja novamente, lá do pastor Elias. Mas aí eu conheci um casal, que é a dona Ditinha, do seu Antônio Lima. A Vanderleia foi me apresentar a eles um dia. Bom você ficar aqui em casa, né? Aí eu morei 2 anos ainda com eles. Mas eles terminaram indo embora para Mato Grosso, eu fiquei na sede novamente. Aí fiquei 8 meses na sede, trabalhando. Consegui um trabalho lá em São Paulo, né? Mas aí depois eu decidi, né, ir para Mato Grosso. E aí de repente conheci um senhor que chama-se Antônio Marques Mendonça. E aí recebemos a bênção. Então a gente tá aí perseverando, né? Hoje a gente está aqui em Birigui, o missionário aqui é o Sebastião, evangelista. E a sua esposa chama Luzia, que é a filha do meu esposo. E Deus está sempre encaminhando, né, para os melhores caminhos, na verdade, né? É o que sempre eu falo, né? A gratidão que eu tenho, né? Aos pais celestiais e aos verdadeiros pais. E os irmãos, né? Que ajudam. Por hoje é só, já falei bastante, né?